te abençoe. Você tem medo? O medo é algo que te paralisa? É algo que te impede? Ou você consegue enfrentar? Vamos conversar um pouco sobre isso. Tenho estudado na palavra e visto como isso pode interferir no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e até mesmo na nossa vida com Deus. Muitas pessoas não avançam por causa do medo. Então eu anotei aqui algumas coisas para que a gente possa conversar e falar o que é o medo e que possa aí te ajudar a desenvolver uma vida para crescimento. É isso que é importante para a gente. E você vai poder descobrir aí como você está. Fazer uma autoavaliação. Eu tenho buscado aprender muito sobre isso, sobre autoconhecimento, autoavaliação. Eu tenho descoberto que muitas coisas na minha vida não iam para frente por não me conhecer. E eu tenho aprendido a importância do autoconhecimento. Saber como eu funciono. Aprender as minhas reações. E uma das coisas que eu sempre tive muito é medo. Medo me impedia de conhecer, me impedia de acreditar, me impedia de arriscar. Muitas coisas eu deixei de fazer porque simplesmente tinha medo. E junto com o medo se vai também a oportunidade. Muitas oportunidades se vão por causa do medo. E eu quero trazer aqui na Bíblia situações, que levaram homens de Deus a algumas derrotas, a alguns impedimentos por causa do medo. Também tem a forma de pensar, também influencia muito. Os paradigmas, eles influenciam muito. Então a gente precisa aprender a como lidar com isso. Eu estou estudando para que possa aprender a lidar. Porque o medo, muitas vezes, ele é algo que nós desenvolvemos pelo desconhecido. Então a gente cria alguns pensamentos. Então eu fiz aqui algumas anotações para clarear a mente, literalmente, o que é o medo, e depois eu vou usar a Bíblia para mostrar algumas atitudes de pessoas que mudaram a sua vida, enfrentaram os seus medos e venceram e tomaram posse da sua vitória, e de repente isso pode acontecer com você. Eu vou já pedir você aí que não tenha medo de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal também no YouTube para me ajudar nesse crescimento. Eu tenho aprendido sobre isso também. Eu tinha muito medo, muita vergonha às vezes. Medo e vergonha às vezes anda muito paralelo um ao outro. Medo de passar vergonha ou vergonha, vai causar o medo. Então o que é o medo? Segundo, o que eu pesquisei, o medo ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual. Não é algo que é diário, é algo eventual, é algo que ocorre de vez em quando. Perigo, real ou imaginário. Aqui já começa a deixar claro, O perigo pode ser real ou fruto simplesmente da sua mente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. É só ir já deixando
algumas coisas claras. Show, Dani? Então, a ideia de que algo ou alguma coisa possa nos acontecer, possa nos ameaçar, alguma coisa possa trazer insegurança ou afetar a nossa segurança física, sentimental, emocional, que alguma coisa pode afetar a sua vida, faz com que o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai ativar involuntariamente uma série de ações químicas, né, que impensadas. O seu cérebro, ele não precisa que você fique pensando, estou com medo, não. Ao perceber algum perigo, ele já ativa impensadamente, automaticamente, né, um monte de reações químicas no seu corpo, para que você possa ficar mais atento, mais ativo, mais perceptivo. Ele vai ativar no seu organismo. O cérebro, ele faz leitura o tempo todo. E essas reações, elas são automáticas. Elas são automáticas. São reações impensadas, involuntárias, automáticas. É o seu cérebro que vai produzir isso. O cérebro, ele faz leitura constante. Ele faz leitura constante de tudo que está à sua volta. De pessoas, de animais, se representa perigo ou não, se a situação é confortável. Ele faz essa leitura a todo momento de tudo que você possa se aproximar. E tem mecanismos de defesa. Então, para algumas pessoas aí, já vou aqui de antemão fazer esse alerta. Medo, ele não é algo ridículo. Não é algo que possa servir de deboche ou que vai deixar você inferior às outras pessoas. Segundo estudos, o medo, ele é um mecanismo de defesa. Ele é algo que é para proteger. Ele é um mecanismo que ele é acionado todas as vezes que o seu cérebro entende que há algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo. E essa leitura, ela é feita como nos computadores. Os computadores que têm antivírus, eles fazem uma varredura, fazem uma leitura de tempo em tempo, e quando ele detecta alguma ameaça que pode ser prejudicial a todo o sistema, ele começa a lançar alertas para que alguma providência possa ser tomada. Então, o medo, ele é um mecanismo de proteção que traz alerta, como o antivírus instalado no seu computador. E você no seu computador está ali tranquilo, navegando, né? E sem preocupação alguma. Mas o seu antivírus está acionado e no menor sinal de perigo, ele vai acionar e vai buscar impedir que haja um ataque que possa causar dano a todo o sistema. O medo, ele é um sentimento como o nojo, a euforia, né, que é destacada em cada momento da sua vida. E precisa a gente entender isso. É muito normal você olhar para alguma situação e você sentir nojo, porque o seu cérebro, ele
cria esse mecanismo também em você. Você não precisa ficar pensando, simplesmente ele é ativado quando há uma percepção cerebral de perigo. Qualquer ação contrária, você deve assumir, entenda isso, né? Qualquer ação contrária, você deve assumir, você vai assumir essa postura quando existe uma ameaça real. Quais reações comuns que existem quando nós estamos com medo? Segundo o estudo ali, o aumento do batimento cardíaco, coração dispara, aceleração da respiração, também a contração muscular. Isso segundo o estudo, né, da pesquisa que eu fiz. Também tem aquela questão de Adão, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando, após comer o fruto que Deus ordenou que não comesse, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí, Gênesis capítulo 3, Deus, como de costume, foi ali passear no jardim, para bater aquele papo com Adão, aquela reunião de toda a tarde. E só que nesse dia, ao chegar no jardim, Deus não encontra Adão. Adão, ele não estava ali no jardim. E o que Deus faz? Deus, ele chama por Adão. E no versículo 10 deste capítulo, a gente lê que Adão se manifesta após Deus insistentemente chamar por ele e diz: eu me escondi, eu tive medo, por isso me escondi. Uma outra reação do medo é se esconder. E eu vou fazer um outro vídeo para dar sequência a esse estudo, para não ficar tão grande, mas quero aqui, nesse ponto, chamar a sua atenção. O que está acontecendo na sua vida? Que tipo de medo você tem carregado com você? Que tipo de medo tem feito você se esconder, não querer aparecer? E isso pode estar causando a sua derrota, causando o seu fracasso. Desenvolveu a mentalidade: eu não gosto de aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer avançar na sua vida, você precisa perder o medo do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão falar. E eu estou falando aqui disso, mas eu mesmo passava por essa situação. Muito medo eu carregava em minha vida. Medo das pessoas não querer me ouvir. Medo do que o que eu tinha para falar não fosse tão interessante. Medo do que as pessoas iriam pensar do que eu estava falando. E com isso, você fica com medo de viver em sociedade. Você vai viver sendo uma pessoa apreensiva, retraída, quando um simples olhar diferente em sua situação, em sua direção, já lhe causa medo. Medo de ser julgado, de ser ridicularizado. Eu estou aqui para te falar uma coisa neste momento, para te convidar a não ter medo. E se você ouviu esse
pequeno vídeo até agora, eu te convido a ouvir também os próximos vídeos que eu vou fazer. Eu vou sair e vou entrar de novo e vou dar continuidade, porque quero trazer para você conhecimento suficiente daquilo que você sente, para quando você entender, compreender o que você está sentindo, você aprenda a lidar e a resolver com você mesmo. Como é que eu digo aqui? As soluções, as soluções que você precisa não está fora, ela está dentro de você. E você precisa somente aprender a lidar com isso. Eu quero te levar numa direção que você consiga a lidar com os seus medos. Medos podem ser reais, mas também podem ser imaginários. Tanto faz um como o outro. Você vai precisar enfrentar cada um deles. E eu quero te ajudar. Então, eu te ajudo e você me ajuda. Pega os seus dedinhos, curte, comenta lá na minha página também do YouTube. Me ajuda a divulgar. Eu estou aí numa correria para alcançar 1000 inscritos para que eu possa fazer os meus vídeos pelo YouTube. E você pode me ajudar. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Vou fazer o próximo vídeo. Vem comigo, que Deus te abençoe.